Olá, galera. Vamos começar mais um estudo sobre Gálatas do 6 ao 14. Vamos falar nesse trecho sobre colaboração mútua. Então, quais são os nossos objetivos nessa aula? Entender que somos chamados para trabalhar em cooperação e não competição. Devemos ter humildade para sermos repreendidos e podermos nos aprimorar mais. Então, vamos falar da colaboração de ministérios. Gálatas 2, do 6 ao 10, diz o seguinte: E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, o deram-nos as destras significava que havia apoio entre os apóstolos e Paulo. Não havia competição. Não existe homem mais especial que outro no chamado missionário. Paulo aqui está escrevendo a carta aos Gálatas, em resposta à crítica que ele recebeu dos judaizantes que estavam perseguindo. Então, quando ele fala, versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, ele não está menosprezando ninguém, ele está levando em consideração a vista dos judaizantes, os judaizantes que consideravam os apóstolos que seguiam Jesus, né? Pedro, João e os demais, ele estava considerando que eles eram verdadeiros apóstolos. Eles tinham autoridade porque eram judeus e pregavam aos judeus. Paulo era considerado como alguém que estava desviando do caminho, alguém que não estava pregando o evangelho verdadeiro. Ele tinha o seu apostolado criticado, como se Jesus também não tivesse chamado. Então ele fala isso para pôr em oposição o que os judaizantes estavam falando, criticando Paulo. Ele fala, ó, esses judeus, esses apóstolos que vocês consideram verdadeiros apóstolos, como se fosse alguém mais especiais que os outros, como se fosse alguém superiores, eles, eu fui lá falar com eles, mas não me acrescentaram nada. Tudo que eu ensino a vocês é o que eles ensinam também, e não está faltando nada. Pelo contrário, eles reconheceram o meu chamado para pregar aos gentios, o meu chamado para pregar da incircuncisão, assim como o dele, eles chamaram a pregar a circuncisão. Paulo tinha um chamado para pregar aos gentios, enquanto os apóstolos tinham sido chamados para pregar aos judeus. Claro que em destaque, né, em seu objetivo principal. Não quer dizer que Pedro não pregava para os gentios, também não quer dizer que Paulo não pregava para os judeus, mas que não era o foco central do seu chamado. E ele fala: por que, que nós somos iguais? Não porque nós somos melhores, não porque nós chegamos a um patamar de perfeição, mas porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado e circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com gentios. Ele está falando que eles são apóstolos não porque são melhores que alguém, mas porque foram chamados pelo mesmo Deus, chamados pelo mesmo Senhor Jesus e cheios do mesmo Espírito. E quando ele conversou com esses apóstolos, eles viram o seguinte, que, ok, pregamos a mesma coisa, nós pregamos o mesmo evangelho, você foi chamado para, para ser apóstolo dos gentios, ok, então estamos em acordo, nós fomos chamados com a mesma missão para alvos diferentes. O nosso alcance vai ser maior. Se você se focar aos gentios, nós focarmos nos judeus, nós não estaremos competindo, estaremos colaborando e estaremos alcançando mais pessoas. Então Pedro fala, Pedro, os apóstolos, olha, não tem nada a acrescentar. O evangelho que você está pregando é o mesmo que nós pregamos. Só lembre-se dos pobres. Porque Pedro tem essa experiência, porque quando ele pregou e 3.000 se converteram, algumas pessoas foram negligenciadas, porque eles não tinham a organização para atender todas aquelas pessoas que
de repente se converteram. E ali foram instituídos diáconos. Então, para que Paulo não repetisse esse erro, ele falou, ó, muitas pessoas vão se converter, então lembra de dar apoio social a essas pessoas que estão se convertendo. Né? E aí Paulo fala, eu me esforcei para fazer também. Ou seja, quanto à doutrina, quanto ao evangelho, quanto à pregação, não houve nada que se acrescentar. Mas esses apóstolos, os dos 12 principais, que são considerados pelos Gálatas como os únicos apóstolos verdadeiros, em detrimento de Paulo, eles falavam a mesma língua. Então, Paulo está colocando essas pessoas em xeque quando fala, ó, vocês falam que eles são verdadeiros e eu não sou, mas eles me reconheceram. Então, por que vocês não reconhecem? Então, eles estavam em cooperação, né, pregando o mesmo evangelho.